A obscura história da ilha de Poveglia começou durante a época romana, quando foi utilizada para isolar da população geral as vítimas da peste. Séculos mais tarde, serviria para o mesmo fim. Sou o César do canal Aliena Mundi e trago para vocês a fantasmagórica ilha de Poveglia na Itália. No começo do Renascimento, no século XV, a Europa sofreu uma tremenda praga de peste bubônica. Em Veneza se introduziu especialmente em um lugar que era impossível de escapar. Suas águas sujas, a umidade e a transmissão pelos mercadores fizeram o resto. Vamos então conhecer essa ilha, meus amigos. Então vamos agora direto aos fatos. Uma história de fantasma, embora mais atraente para o público. Muitas vezes não é tão honesta quanto a qual coisa estão expostas, mas quando os fatos estão relacionados como a ilha de Poveglia, podemos ter certeza que eles serão atraentes do mesmo modo para os crentes e também para os céticos. A ilha de Poveglia está localizada ao sul da costa de Veneza, ao longo do canal de Orfano, naquele trecho da lagoa entre o Sereno e o porto de Malamocco. Até hoje é uma ilha desabitada, não é aberta ao turismo e é abandonada. A erosão que reduz suas fronteiras a cada dia mais, mas este não é sempre o caso. Historicamente, este pequeno pedaço de terra, agora inserido no esquecimento, viveu seus dias de glória. Esta pequena ilha italiana de Poveglia, que durante muitos séculos foi um refúgio, uma fortaleza, um lugar de exílio e um vertedouro para os doentes, e os moribundos, e os falecidos também. Em 421, Poveglia recebeu seus primeiros habitantes, mulheres e homens e crianças, que fugiram dos invasores bárbaros que haviam assolado o continente. Seu tamanho relativamente pequeno tornou a ilha defendível, e não vale a pena o problema dos exércitos invasores. Durante séculos, essa pequena comunidade vivia em paz e evitava as leis e impostos do continente. Sua população diminuiu e no século XVIII a ilha foi mais uma vez abandonada. Em 1348, a peste bubônica chegou a Veneza e a Poveglia. Como muitas outras pequenas ilhas, tornou-se uma colônia de quarentena. A praga matou 1 entre 3 europeus. Com medo da disseminação desenfreada da doença, Veneza exilou muitos dos seus cidadãos portadores dos sintomas. Era claramente uma sentença de morte. No centro da ilha, os mortos e os doentes, para protestar, foram queimados em piras gigantes. Isso incluiu dezenas de milhares de cidadãos de Veneza morrendo no continente. Esses incêndios queimavam mais uma vez em 1630, quando a morte negra novamente varreu a cidade. Ao longo dos anos, em torno da ilha, nasceram muitas lendas, todas ligadas a uma espécie de essência malévola, da qual foi permeada, arraigada no subsolo. Mas a história dos horrores ainda não havia terminado. Em 1922, um edifício estranho foi erguido em Poveglia, cuja função ainda está sendo debatida até os dias de hoje. Alguém chegou até a negar a existência dele. Qual foi a função dele? Qual era o tipo de construção era aquela? De alguns arquivos verifica-se que era a função de uma casa de velhos aposentados. No entanto, fatos e testemunhos parecem nos levar a uma versão algo mais aterrador, diferente, ao saber que o prédio era uma clínica para doentes mentais. Tal hipótese é hoje o mais credenciado, esmagadoramente apoiado pelas ruínas do lugar, que gritam suas verdades nas paredes, escritos como nas paredes de sala de psiquiatria, é o que você vai encontrar gravado nas paredes dos locais desse prédio. A enigmática Poveglia fica na superfície da Água Verde, situada entre Veneza e a cidade do Libo, na Lagoa de Veneza, no norte da Itália, dividido por um estreito canal. Poveglia parece como uma ilha revestida por uma aura de silêncio, morte e proibição, já que já é proibido, se aventurar nas suas terras, onde milhares de pessoas foram queimadas há séculos atrás.
Seus restos mortais, como se recusassem a serem enterrados no esquecimento, ainda tendem a chegar às costas de Veneza, lugar em que lembretes fúnebres que há entre as árvores silenciosas e edifícios da ilha isolada, ainda deixa transparecer muitas vozes de almas que ainda não descansaram, muitas delas devoradas pela angústia dos séculos. O asilo foi desmantelado em 1946, mas os anos em que estava ativo foram os eventos e avistamentos mais ricos e perturbadores. Parece que os pacientes hospitalares foram atormentados pelas almas das mortes da praga e que nesse momento os pedidos de transferência para outros centros eram muito numerosos na mesa do conselho. Como indivíduos classificados como cansados da mente, seus contos nunca foram levados em consideração. E é de fato, eles foram usados como pretexto para satisfazer o sadismo do diretor, que a lenda nos descreve como um lobotomizador sádico. Quando a peste negra apareceu, levando à morte cerca de 34 milhões de vítimas e Veneza se tornar um inferno na terra, já que seu esgoto a céu aberto, umidade ambiente e outros elementos desencadeados em parte pela intensidade de sua vida comercial, teria tornado o local praticamente impossível de se escapar de uma epidemia. Os cadáveres empilhados tornaram-se parte da paisagem cotidiana macabra de Veneza. Nessa situação, as autoridades e os clérigos concordavam em usar Poveglia como necrotério. Tempos depois, Poveglia se tornou totalmente abandonada. Foi construído em 1922 um grande hospital psiquiátrico com um grande sino que ainda pode ser visto a partir da costa da Veneza. Mesmo naquelas noites que a ilha se encontra envolta em uma névoa fantasmagórica. Todos sabemos que para algumas pessoas com doenças como a esquizofrenia e alucinações são confundidas com a realidade, mas mesmo assim há crenças de que muitas vezes os loucos conseguem perceber espíritos reais. Por isso, os pacientes psiquiátricos eram a principal fonte de relatos de fantasmas, que, de acordo com os internos, pertenciam às vítimas da peste negra e foram imersas em um profundo estado de tormento. Mas como aqueles depoimentos de visão fantasmas eram testemunhos de loucos, os relatos foram desacreditados. A parte mais negra da história de Poveglia foi quando o diretor do hospital psiquiátrico começou a usar doentes mentais como cobaias em experiências para novos métodos de cura, incluindo processos como a lobotomia e a trepanação, em que foram impregnados cinzéis, martelos e às vezes furadeiras de mão em meio à intensa agonia das vítimas, gerando a abertura da abóboda craniana como resultado que não estava nem perto de uma cura, mas sim da morte ou agravamento da doença. Ambos com um rastro de sofrimento, sangue e detritos que cobriam as operações de limpeza local, como prova irrefutável do qual cruel pode ser a ciência nas mãos erradas. Diz-se que muitos foram pacientes que morreram nos experimentos ou foram literalmente torturados com pretextos científicos. Mas as atrocidades do médico não ficaram impunes, uma vez que, após vários anos de experiência com os doentes, o médico começou a ver espíritos daqueles que morreram por suas experiências, e os espíritos que foram abandonados na ilha naqueles dias que a praga assolou a Itália. Prisioneiro do terror diário, incutido por suas visões, o médico, de acordo com a enfermeira que testemunhou o evento, acabou pulando do alto da torre do sino. Quando ele caiu, diz que enquanto se contorcia de dor em uma poça do seu próprio sangue, o terror se apoderou do seu rosto, quando de repente do chão surgiu uma névoa que envolvia e o estrangulou até a morte. Esse foi o fim do médico do mal, e diz então, seu espírito foi condenado a engrossar as fileiras de almas que penam silenciosamente em Poveglia. Mas não é um fantasma qualquer, ele vive na torre do sino, e conta-se, por vezes o faz soar. Muitos ouvem a sua campainha rouca, sabendo que não é mais provável, vivo, que faça os sinos dobrarem naquele lugar. Depois que o médico realizava experiências com os doentes internos cometeu suicídio, pulando da torre do sino, o hospital psiquiátrico foi fechado e a ilha ficou ainda mais abandonada. Até que depois que o governo italiano o vendeu, o novo proprietário tentou em 1960 viver ali com sua família, coisa que não conseguiu porque os fantasmas constantemente perturbavam sua paz.
Após o incidente de 60, a reputação da ilha se tornou mais enegrecida ainda, quando uma família rica comprou a propriedade da ilha e mandou construir uma casa lá. Supostamente passariam longas férias na casa em Poveglia, mas a verdade é que não aguentaram sequer um dia na ilha e que, de acordo com o proprietário em questão, o que experimentaram na casa foi tão assustador que se compara, né, ao famoso caso de Amityville. O antigo proprietário se recusa a dar detalhes do que aconteceu, mas conta que uma de suas filhas foi atacada com tanta veracidade que sofreu um grande e profundo corte no rosto que rendeu uma sutura de 14 pontos. Depois do que aconteceu com aquela família, vários médiuns visitaram a ilha em busca de sinais de atividade paranormal, relatando o tempo todo que havia uma atmosfera densa, pesada e opressiva, e que tinham a sensação de que alguém estava respirando em seu pescoço. Às vezes viam sombras em formas humanas, cruzando seu caminho. Este é o pior, eles podiam ouvir os gritos e gemidos das almas perdidas, como ecos em um quarto escuro. Os terríveis acontecimentos do passado foram carimbados no plano astral e estão fadados a se repetirem por toda a eternidade nesse lugar amaldiçoado. São inúmeras as histórias, não só dos doentes mentais que residiam ali, mas de muitos aventureiros que provaram em primeira mão a ruptura entre aqui e um além que existe em Poveglia. Tal foi o caso de um grupo que foi para o hospital e lá, entre as paredes danificadas pela passagem do tempo, eles ouviram uma voz clara, porém oriunda de lugar nenhum, em um tom forte e revoltado, que deu a seguinte ordem: saiam daqui imediatamente e não voltem nunca mais. E vocês, meus amigos, já ouviram falar dessa ilha fantasmagórica na Itália? E o local é muito bonito de dia, mas à noite deve virar um local muito sombrio. O que acham dessa história? Já deixe suas opiniões nos comentários e não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e também na nossa página do Facebook. Compartilhe, meus amigos, esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela força para o canal. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.